Uma citação de Neil deGrasse Tyson. Descobrimos um objeto em movimento rápido viajando a uma velocidade hiperbólica no sistema solar em direção à Terra. Mas então, de repente, ele começou a desacelerar drasticamente. Oumuamua é o primeiro objeto confirmado do espaço interestelar a passar pelo nosso sistema solar. No entanto, como sua órbita ao redor do Sol não seguiu as leis de Newton, algo deve ter influenciado sua trajetória. E alguns especulam que seja uma nave extraterrestre. Se não houver alienígenas a bordo, ela pode ter sistemas de navegação que mudam para o piloto automático quando perto de uma estrela. Parece loucura, não é? Mas que evidências existem para apoiar essa teoria emocionante? A descoberta de Oumuamua realmente significa que descobrimos uma civilização alienígena altamente avançada? Ou há outra explicação para o comportamento misterioso desse visitante maravilhoso? Fique ligado para descobrir o que os especialistas descobriram sobre o objeto astronômico mais misterioso dos últimos anos. É 19 de outubro de 2017 e a lista de descobertas espaciais está prestes a ser expandida por um marco absoluto. Com a ajuda do telescópio Pan-STARRS, no Havaí, pesquisadores conseguiram pela primeira vez na história identificar um objeto no sistema solar que é claramente de origem interestelar. Batizado de Oumuamua, que significa líder ou batedor, a trajetória e a alta velocidade do visitante não deixaram dúvidas de que ele se originou no espaço interestelar, ou seja, muito longe de qualquer estrela. No entanto, no momento de sua descoberta, o corpo celeste já havia passado pelo Sol e estava a caminho de volta para as vastas extensões do espaço. Mas a questão crucial era o que exatamente havia entrado em nosso sistema natal. E de fato, essa questão pareceu ser rapidamente resolvida a princípio. Investigações iniciais de suas características orbitais indicaram que estávamos lidando simplesmente com um cometa comum. No entanto, essa suposição foi rapidamente posta em dúvida. O objeto não tinha uma cauda semelhante à de um cometa ou coma característica. Mas esse não era de forma alguma o único mistério que Oumuamua reservava para os astrônomos. Primeiro, no entanto, os especialistas tiveram que analisar mais de perto a trajetória desse estranho objeto para descobrir sua origem. Ficou claro que Oumuamua havia entrado no sistema solar quase perpendicularmente aos planos orbitais dos planetas. No início de setembro, o objeto havia passado pelo plano da eclíptica, o caminho aparente que o Sol segue no céu. Diante desse cenário, os especialistas conseguiram calcular que o visitante interestelar havia chegado até nós vindo da direção da constelação de Lira, não muito longe da estrela principal, Vega. Em 9 de setembro, o objeto finalmente atingiu sua velocidade máxima observada ao passar pelo ápice de sua órbita a uma velocidade de mais de 87 km por segundo e se aproximou do Sol a uma distância de 37,6 milhões de quilômetros. Um bom mês depois, Oumuamua fez uma visita ao nosso planeta natal azul. A distância mais próxima entre o objeto e nós era de 24 milhões de quilômetros, o que é cerca de 60 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas então chegou a hora de nosso convidado especial se despedir. Oumuamua seguiu em direção à constelação de Pégaso em uma velocidade gradualmente decrescente e vem se afastando cada vez mais do nosso sistema solar desde então. Mas o ponto principal é que o objeto também nos deixou alguns presentes especiais de despedida. Uma série de quebra-cabeças astronômicos desconcertantes que continuam a alimentar as especulações mais selvagens até hoje. Um mistério voador. A análise de sua trajetória mostrou que Oumuamua havia feito algo que, a rigor, não deveria ter sido capaz de fazer. A desaceleração que o objeto sofreu em seu voo ao redor do Sol foi um pouco menor do que seria possível sob a influência apenas da gravidade. Em outras palavras, Oumuamua acelerou misteriosamente. Mas como isso foi possível? Bem, tal comportamento não é inexplicável em si mesmo. Afinal, estamos familiarizados com um processo chamado desgaseificação, que pode dar aos corpos celestes um aumento adicional de velocidade. Nesse processo, um objeto é aquecido tanto que vários gases e poeiras são lançados no espaço. Mas, normalmente, esse fenômeno também está ligado a uma mudança significativa no comportamento rotacional, que simplesmente não pode ser detectado no caso de Oumuamua. Para descobrir as verdadeiras origens desse objeto misterioso, ele foi examinado por vários telescópios modernos. As flutuações de brilho excepcionalmente fortes registradas sugerem que o objeto tem um formato de um charuto de grandes dimensões. No entanto, essas flutuações de brilho não podem ser explicadas pela velocidade de rotação do corpo, o que significa que Oumuamua não está girando em torno de um de seus eixos, mas está literalmente caindo pelo espaço.
Não menos surpreendente foi o fato de que nenhuma partícula de poeira pode ser detectada nas proximidades do objeto. Em vista disso, os cientistas presumem que o mistério voador quase não contém água e provavelmente é composto principalmente de rocha ou metal. No entanto, os pesquisadores não podem fazer nenhuma declaração definitiva sobre suas dimensões exatas, pois elas dependem de uma série de parâmetros que ainda não foram esclarecidos de forma conclusiva, e dependendo dos valores inseridos para refletividade, densidade, resistência à tração interna e eixo de rotação, resultam em dimensões diferentes. De acordo com isso, é possível que o Oumuamua tenha apenas 100 ou até 800 metros de comprimento. Mas o verdadeiro mistério é o que exatamente o Oumuamua. O cometa inicial logo se tornou um asteroide antes que os especialistas finalmente reclassificassem o objeto como um cometa. Mas essa não é de forma alguma a única teoria. Alguns pesquisadores, por exemplo, defenderam a ideia de que o corpo poderia ser constituído de hidrogênio congelado. Porém, investigações posteriores comprovam que essa suposição é improvável. A possibilidade de que o Oumuamua seja um fragmento de gelo de nitrogênio de um planeta semelhante a Plutão também está sendo discutida entre os cientistas. No entanto, a explicação mais empolgante e controversa se baseia na suposição de que não estamos lidando com o corpo celeste natural, mas sim com o trabalho de uma civilização alienígena avançada. O Oumuamua é uma nave espacial extraterrestre? Essa hipótese espetacular foi alimentada principalmente por Avi Loeb, um físico teórico da Universidade de Harvard. Junto com Shimi Bialy, Loeb concluiu que a aceleração registrada e a ausência de formação de poeira são muito consistentes com as características esperadas de uma vela solar artificial. Esta teria apenas 0,3 a 0,9 milímetro de espessura e uma grande área de superfície, de modo que acabou sendo desviada do curso pela pressão da radiação do Sol. Surpreendentemente, a ideia de que nosso planeta natal havia entrado no radar de pesquisa de uma espécie alienígena não foi descartada como absurda pelo resto da comunidade científica. E assim aconteceu que o Oumuamua foi analisado pelo radiotelescópio do Observatório Green Bank, na Virgínia Ocidental, para captar possíveis sinais de origem artificial. Mas não havia nada. Mas isso finalmente tirou o fôlego das vendas alienígenas? Bem, isso depende de quem você perguntar. O campo mais alternativo argumenta que os criadores do Oumuamua podem ter usado meios e métodos que são completamente desconhecidos para nós e que, portanto, não podem ser detectados por nossos instrumentos terrestres. Afinal, os extraterrestres teriam alcançado algo com que só podemos sonhar no momento. Eles teriam tornado o sonho da viagem interestelar uma realidade. A esse respeito, algumas pessoas apontam que deveríamos definitivamente revisar nossa autoimagem humana. Em um contexto cósmico, os alienígenas seriam algo como professores universitários experientes, enquanto a humanidade seria como um bebê que acabou de aprender a engatinhar. O que a humanidade aprendeu em março de 2023 foi que é possível explicar o comportamento observado de nosso visitante interestelar sem recorrer a tecnologias alienígenas rebuscadas. Darius Sigman e Jennifer Bergener chegaram à conclusão de que o Oumuamua poderia ter usado um sistema de propulsão de hidrogênio puramente natural. Análises de séries de testes anteriores mostraram que o gelo de água se decompõe em hidrogênio molecular sob a influência de radiação cósmica intensa, desencadeando uma forma especial de liberação de gases que é invisível aos nossos telescópios. E se o objeto em forma de charuto tiver apenas 100 metros de comprimento e 20 metros de espessura, o processo poderia ter gerado impulso suficiente para desencadear a aceleração observada. Mas, no final das contas, isso é apenas teoria. Então, por que os especialistas simplesmente não enviam uma sonda espacial para o Oumuamua para descobrir seus segredos no local? Bem, isso ocorre principalmente porque seria tudo menos fácil para as espaçonaves de nossa época. O excesso de velocidade hiperbólica do objeto é estimado em cerca de 26,3 km por segundo. Em comparação, a Voyager 1, a sonda com maior excesso de velocidade hiperbólica atualmente, atinge apenas 16,6 km por segundo. Mas isso significa que nunca seremos capazes de interceptar e decifrar o mistério voador? Bem, não necessariamente, mas vai exigir alguma criatividade e muita paciência. Por exemplo, uma sonda espacial poderia disparar um motor de combustível sólido após o sobrevoo de Júpiter e assim praticamente se catapultar para fora do sistema solar em direção ao Oumuamua. Se algum dia conseguíssemos realizar tal manobra, a sonda poderia alcançar o objeto em até 17 anos após o lançamento. No entanto, as reflexões dos especialistas sobre o assunto ainda estão longe de progredir além do estágio de uma ideia empolgante. Quando e se chegaremos ao fundo do mistério em torno de Oumuamua de perto, ainda está literalmente escrito nas estrelas.
Mas o que está literalmente abaixo do nosso vídeo é o botão de inscrição. Clique no like e inscreva-se agora para nunca mais perder nenhuma postagem nossa. Nos vemos em breve.